A paz do Senhor Jesus, que as gloriosas bênçãos do Senhor recaiam sobre ti, sobre a tua família, sobre o teu ministério, que as mãos poderosas do Senhor continuem estendidas sobre as nossas vidas, mostrando a sua misericórdia, a sua bondade, como Ele já tem nos proporcionado. Tantas bênçãos, incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Palavra do Senhor que se encontra em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrirás, o sardócio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu fostes criado, foram preparados para ti. Vamos criar um paralelo, lendo também a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros faz labareda de fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor, que tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra, no mar, no universo, e tudo é regido pelo seu domínio, porque o domínio está nas mãos do nosso Deus, que é todo-poderoso, fiel, justo, misericordioso, rico em bondade. Deus é extraordinariamente incomparável. E nesta ministração, vamos intitular esta mensagem poderosa da parte do Senhor como a queda de Satanás, os ministros de Deus e o destronar do inimigo. Mensagem forte aonde você estiver, parando para meditar. Que as labaredas de fogo do Senhor te alcance e que você faça e continue fazendo a diferença na obra do Senhor. Deus cria então um mundo invisível. Deus cria um mundo invisível porque Ele é um Deus invisível. Deus é um Deus que se manifesta através do seu Espírito, que se move dentro daquele que dá lugar ao Deus Todo-Poderoso. Cria Deus um mundo invisível, porque Deus, Ele não é eterno, Ele é sempre eterno. Sempre eterno é quem não tem idade cronológica delimitada, marcada para comprovar a sua existência. Deus existe antes mesmo da nossa consciência imaginar, pensar. A geografia, a geologia fala dos tempos, das eras que não se podia contar, as eras geológicas. Deus já estava lá. Então, o que é eterno é aquilo que teve um começo, mas não vai ter fim. Porque a eternidade se empenhará em tomar conta destes detalhes que um Deus invisível criou para todos nós. A eternidade é para mim, é para você, é para os anjos que estão no céu. Tivemos um momento de nascer, mas quando morrermos haverá duas eternidades. Uma para o céu e a outra para o céu. E aí somos nós quem escolhemos durante toda a nossa trajetória de vida aqui na Terra. Deus existe antes, muito antes de tudo isso. Então Deus é sempre eterno. Qual é a idade do meu Deus? O seu aniversário. Que data é? Já canta o cantor e na sua melodia ele poetiza sobre a sempre eternidade de Deus. Deus que é maravilhoso. E Ele cria os céus dos céus. Isaías vê um pedaço do trono de Deus lá no templo. E quando ele entra no ano que o rei Uzias morre, ele vê uma parte da vestimenta de Deus, do trono de Deus. E Isaías muda radicalmente a sua vida. Ele muda porque ele entende que quem tem um encontro com Deus, a sua vida fica completamente transformada. Mas existe um homem
um homem extraordinário, chamado apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu. E quando, lá em Gênesis, o Senhor Deus Todo-Poderoso, no princípio criou Deus, os céus e a terra, é porque não havia apenas um céu, havia os céus que Deus criou. E Paulo, ele vai dizer, olha, este homem que vos fala, não sei se em corpo, eu não sei se em espírito, eu sei que ele foi elevado até o terceiro céu, e a glória que ele viu lá, são glórias inefáveis, que palavras humanas sobre a terra não tem como distinguir, discernir, adjetivar as maravilhas, as grandiosidades que lá no céu existem. Então Deus cria os céus para mostrar o seu poder. O primeiro céu que nós vemos é o céu atmosférico, o céu das nuvens, o céu azul, o céu onde os pássaros revoam. O segundo céu é o céu cósmico, onde fica lá os planetas, as nebulosas, as poeiras cósmicas, os berços de estrelas, o universo em si. E o terceiro céu é o céu inacessível de Deus. É um céu inacessível, aonde homem natural não consegue adentrar. Só entra lá o espiritual. Só que Deus cria os anjos. O ser invisível agora cria os anjos. E quando Deus cria os anjos, Ele coloca os anjos para o adorar. E ele ouve no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, proclamando a santidade de Deus. Mas os anjos não sabiam cantar. E eles só repetiam coisas maravilhosas que somente no céu existem. Que prazer incomparável adorar o Senhor em todo o tempo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, maravilhoso. Mais adiante eles vão cantar: e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas falta música no céu. O céu que outrora era silencioso agora passa a se ouvir vozes de glorificação. Mas falta música no céu. E Deus cria Luzbel, um anjo extremamente lindo, e onde ele passava, ele ecoava melodias. À medida que Luzbel andava e se movimentava, saía o som da harpa, do pífano, de dentro de Luzbel. E Deus, ele chama Luzbel de querubim da guarda ungido. E Deus o estabelece para andar entre pedras alfogueadas. Tu és o mais lindo, o mais belo. Luzbel era dotado de coisas grandiosas que os outros anjos não tinham. E Luzbel, ele passeia entre o céu e este mundo aqui, que nada existia. Era a terra primordial, era a terra do princípio, um mundo que vivia cercado de um reino mineral. E Deus cria os anjos para o adorar, e depois os anjos para louvar, adorando. Adoravam inicialmente falando e depois louvando. Existem verbos na língua hebraica, e existe um verbo bara. Deus cria de algo invisível. Quando Deus começa a usar a palavra para criar o mundo, cria também os anjos de energia quântica. Bara, criar de algo invisível, criar de algo que não existe na matéria concreta. E Deus, quando usa a Trindade Santa para criar o homem, ele usa o verbo asa, fazer daquilo que já existe. Pegar a argila, quem sabe do rio Eufrates ou do rio Tigre, e constituir um boneco de barro. Asa, fazer do que já existe, de algo que existe. Mas quando Deus cria Luzbel, o sopro de Deus, no verbo ruach, Deus sopra. E aí estão
os espíritos ministradores. Quando Deus sopra o hálito invisível de Deus, cria os anjos, e cria Luzbel, e cria o mais belo, e cria aquela criatura que o Senhor Deus preparou para o louvar. E Luzbel visitava este mundo mineral da terra inicial, ensaiava um batalhão de anjo e depois subia. Senhor Deus, quer ver a melodia que criamos para ti? O Senhor ficava encantado. Era muita glória, era maravilha, ao ponto de Deus elogiar: és tu o mais belo. Ao ponto dos anjos que estavam lá no céu e daqueles que ensaiaram com ele dizer: grande é este ser. Por onde Luzbel passava, se passava o Deus Todo-Poderoso, Criador, no ruach da sua boca, criar seres invisíveis, espíritos ministradores, para o adorar, para o glorificar. E quem escreve o Pentateuco Sagrado? Para saber de tudo isso, coisas que Ezequiel vai dizer lá na frente. Deus pega Moisés, senta Moisés e começa a mostrar para Moisés as revelações do que foi, do que aconteceu entre o céu e a terra, e a caída de Satanás, para que Ezequiel, lá no capítulo 28, mostrasse como caiu Satanás. Deus mostra para Moisés um prototipo do céu. Deus mostra para Moisés um pedacinho do tabernáculo que existe no céu, para ele botar na terra. Porque quando o povo sai do Egito, o povo sai murmurando e querendo um Deus físico para adorar. Deus dá mais. Deus dá um pedaço do céu e transporta para a terra. Lugar maravilhoso, o tabernáculo de Deus, aonde se divide em 4 categorias: o alpendre, o átrio, o santo e o lugar santo dos santos, ou santíssimo. E eu creio que para cada categoria deste tabernáculo existe uma categoria de anjos ministradores. São 4 categorias de anjos que o Senhor menciona. Serafins, que são aqueles que ardem em fogo. São aqueles que entram na batalha quando o povo de Deus está em apuro. E quando alguém denota palavras inferiorizadas contra o próprio Deus, esses anjos, eles tomam a frente da batalha desse crente e desse Deus que foi apontado, questionado contra a sua autoridade, e reverte o quadro e mostra onde está o teu Deus. Primeira categoria, os serafins, os anjos que ardem em fogo. A segunda categoria, dos querubins, que vivem ao redor do trono de Deus com a espada desembanhada para defender a santidade de Deus. Falou contra Deus, está agindo, e o ministro do Senhor desce sobre a terra e toma juízo. Os arcanjos, tem um nome de um arcanjo, o único que é citado o nome, o arcanjo Miguel. O arcanjo que entra para defender o povo de Deus. Glória. E os ministradores que circulam no mundo invisível, mas visível a quem é espiritual. 4 etapas do tabernáculo: o alpendre, glória, o átrio, o santo e o santíssimo. 4 categorias de anjo: os serafins, os querubins, o arcanjo e os ministradores. Para você chegar a Deus, tem que romper as 4 etapas do tabernáculo e passar por esses anjos que medem, que escrevem, que registram a minha e a tua trajetória de fé. Quando os anjos entendem a grandeza de Luzbel e passam a dizer: grande é este ser
Eis que o ser cresceu. Eis que o ser se empoderou a si próprio. E este ser grande, ele que estava entre o céu e a terra. Isaías vai registrar, capítulo 14. Este ser era o mais belo. E quando ele desce e diz: subirei. Então ele desce. Sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. O coração de Luzbel se envadeceu. A soberba tomou conta do seu coração. E ele corrompeu num belo discurso uma terça parte dos anjos do céu. Deus cria neste dia o arcanjo Miguel. E que significa mais um verbo no hebraico. Quem é semelhante ao Altíssimo? Quando Luzbel sobe com os seus anjos rebelados, depara-se com o arcanjo Miguel. Na ponta da espada é lançado do céu para a terra. E em Ezequiel 28, eu vi uma grande luz descer do céu para a terra. Era a queda de Satanás. Mas não havia inferno, não havia Seol, não havia o Hades. E Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a face do abismo. O Espírito Santo, Paracleto divino, guarda todo o universo da maldade, da injúria, da soberba, da inveja de Satanás. Subir ao céu ele até podia, mas ser semelhante ao Altíssimo, quem há? Como Deus, quem tentará ser semelhante ao Altíssimo? É aí que Deus cria o inferno e aprisiona Luzbel. Mateus 25 vai dizendo: o inferno não foi criado para homens, para a humanidade, mas foi criado para Satanás e os seus anjos decaídos. A queda de Satanás se deu pelo orgulho, pela soberba, pela tentativa de ser semelhante a Deus. Os ministros de Deus que passam a guardar os homens na terra, porque Deus prepara um planeta maravilhoso, aprisiona Satanás. Por 4 dias Deus põe ordem, usando a sua boca, a sua fala, usando o bara e usando o azar, para criar daquilo que é invisível e para fazer daquilo que é concreto, plausível ao ser humano. Deus prepara e diz: a porção de água, abra-se uma porção seca, porque quem eu vou colocar na terra para me adorar será grande em autoridade. Deus prepara as aves, as árvores, os peixes, a vida marinha. Deus prepara, Deus dá ordem para preparar o cenário. E no 5º e no 6º dia, Deus dá vida a toda a vida, animais pequenos e grandes, e constitui a mim e a você. Quando ele prepara tudo, ele usa a força, a palavra da sua boca. Mas para criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem de Deus, é a cara do Pai, é a cara do Pai. É por isso que Satanás te odeia, porque somos imagem e semelhança de Deus. E ainda de sobra, ele sopra o seu espírito dentro de nós. A ciência tenta explicar o DNA humano, mas não é constituído de coisas da terra apenas. Existe o sopro de um Deus extraordinário dentro de cada um de nós. Quando eu olho para outro ser humano, Deus está ali.
Mas como eu honro a Deus, já é uma outra história. Satanás te odeia porque você é a cara do Pai. Quando ele desce, é aprisionado no inferno, ele perde a semelhança das coisas divinas. Ele fica deformado na sua estrutura. E como um corpo necrofilado, putrefado, como um zumbi andando sobre a terra, sobre o inferno, pisando, ele é deformado. Perdeu a essência do que é divino. Ganhamos a cara do Pai. E ganhamos a patente de Luzbé, de sermos adoradores. Satanás te odeia, porque você ganha beleza e adoração. Deus cria os seus ministros e coloca a favor dos homens. O ministro da consolação, Agar, cuja Sara teria tentado antecipar uma promessa, é cuidada por Deus. Deixa um menino a um tiro de arco. Mas eis que um anjo aparece para Agar. Por que tu choras, mulher? Eu já providenciei a sobrevivência para ti e para o teu filho. E vou cuidar dele e vou cuidar de você. Ministro da consolação. Esse ministro visita Jesus lá no jardim do Getsemane. Esse ministro visita Jesus. E na hora da agonia, o Senhor Jesus ora e apresenta os momentos que se seguem. Este anjo da consolação visita também no início do seu ministério e coloca à disposição o ministério de autoridade. Jesus vence Satanás pela palavra, e os anjos do Senhor descem e o alimentam. A provisão do Senhor. Ministro do Senhor Jesus. O segundo ministro, o ministro da guarda. Este ministro, enquanto a igreja ora, Pedro está preso e ele bate a porta. O anjo do Senhor visita Pedro na prisão, enquanto a igreja ora. E as portas da prisão foram abertas. As algemas caíram, as correntes caíram, e Pedro escapa pela porta da frente. A igreja está orando e o anjo está batendo. A menina Rhodes vai lá visitar a porta, e quando ela abre, se depara com o anjo da guarda. Pedro está lá fora. E a igreja diz: mas ele está preso. Mas está lá fora. Pedro está lá fora. O anjo da guarda, o anjo que se coloca ao redor, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem para o guardar. É a tua cara, crente. É o anjo da guarda do Senhor para confundir o inimigo. Terceiro ministro é o ministro da cura, o ministro da saúde. Traz cura. Esse anjo visitava o tanque de Betesda e havia um paralítico lá que esperava 38 anos o tanque ser mexido. Mas quando ele recebe a visita do próprio Deus, ele vê muitos saírem curados. Mas este recebe a visita do próprio Deus. Levanta, toma a tua cama e anda. E vai falar das minhas maravilhas. O ministro da saúde. O ministro do juízo. O guardião da santidade de Deus. O Egito tinha recebido 9 pragas. E mesmo assim Faraó não deixa o povo de Deus sair do Egito para adorar o Senhor. Eis que à meia-noite o anjo do Senhor passou, e aqueles que não tinham sangue sobre os umbrais da porta foram alcançados pelo ministro do juízo de Deus. Este anjo ronda a terra até hoje. É um ministro que não vem para conversar, ele vem para executar uma sentença. Tocou na santidade de Deus, se encontrará com o anjo do juízo. O Egito levantou um grande lamento, enquanto dentro das casas dos hebreus que obedeceram à palavra, o anjo da meia-noite passou e não tocou
em nenhum deles. Davi conta ao povo e vê o anjo do juízo, o ministro do juízo, uma espada na mão apontando para Jerusalém. E ele diz: não, a mim não. Não pensei em tentar contra o Senhor. Não pensei em desobedecer a sua ordem. Retira o castigo do povo que nada fez e atribui a mim. Davi viu o anjo, o ministro do juízo de Deus. O ministro da comunicação, Gabriel, Daniel, não parou de orar. Saíram leis contrárias ao servo do Senhor, para que ele parasse de interceder. Mas ele não para. E Gabriel desce com resposta. Mas na atmosfera terrestre, as legiões decaídas tentam parar Gabriel, porque ele não é de guerra. E desce o anjo do juízo para resolver o problema de Gabriel. Venha cá, Miguel. Gabriel está lá, entre o céu dos céus e a terra. Compra a briga e manda ele levar resposta para Daniel. Crente que ora tem resposta. Crente que ora sabe que Deus vai responder. Gabriel aparece, Shalom Adonai, a Maria graciosa, anunciando o nascimento de Jesus. Aparece ao pai de João Batista, Zacarias: terás um filho, mas porque duvidaste, ficarás mudo. Nome do menino coloca de João. Quantos viram o anjo da comunicação, trazendo notícias, informações esplendorosas de Deus e diretamente do seu trono? Este ministro continua a visitar as nossas vidas. Ministro da guerra, Miguel. Ô Ezequias, não fique entristecido com o que está vindo. O rei, os assírios querem acabar com Jerusalém e sitiaram tudo, Deus. Mas tem uma coisa: eles não ofenderam com palavras. Não foi a mim, foi ao Senhor. Não acreditem no rei Ezequias, dizendo que um Deus poderoso vai vos livrar. Não vai. Quem é este Deus que pode vos livrar das minhas mãos? O Senhor Deus, ele fala com Miguel, que manda um anjo da sua miríade com apenas uma apontada espada, e ele desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil. Glória. A queda de Satanás, aprisionado no inferno, Deus levanta o homem, a cara do Pai, para o adorar. Que os ministros de Deus te visitem na terra. O ministro da consolação, o ministro da guarda, o ministro da saúde, o ministro da justiça, o ministro da comunicação, o ministro da guarda. 6 ministros passaram, mas Deus levanta o 7º ministro, o ministro da adoração. Pega a patente de Luzbeck, coloca sobre a mim e sobre a tua vida. Basta chamar que Deus envia. Solução do trono. O ministro do louvor, o ministro da adoração. Eu e você, quando tomamos atitude de adoração diante de Deus, os ministros de Deus recebem na terra o que outro homem não consegue receber. Deus, quando quer falar na terra, não procura as autoridades. Deus procura um pequeno, o menor, o 7º ministro, o ministro da adoração. Alguns estão envolvidos com um cristianismo intelectualizado, oram baixinho, não se expressam com euforia, mas atrapalha os planos de Satanás. Mas tem um cristianismo incendiário sobre a terra,
que quando eles começam a gritar glória a Deus, os demônios põem as mãos nos ouvidos e começam a dar ré na atmosfera terrestre. Eles começam a retroceder, porque o sétimo ministro entrou em ação, incendiando a terra. Quando eles vêm com as suas setas, com os seus projetos malignos, o sétimo ministro entra em ação e eles retrocedem. Estão muitos envolvidos em um cristianismo intelectualizado, e muitos decaídos têm se sentado lado a lado da igreja, porque a igreja que orava, ela estagnou em pleno século 21. Os demônios agora não correm nos intelectualizados ou dos intelectualizados. Sentam na igreja e debocham e zombam e riem da cara dos cristãos, porque o sétimo ministro deixou de reconhecer a sua essência de adorador. Aquela irmã que orava, jejuava, consagrava, não faz mais isso. Aquele que orava pelas famílias, pelo ministério, parou. Aquele que acreditava na promessa estagnou. E os demônios estão congregando dentro das igrejas. Mas quando aparece um sétimo ministro, eita, incendiário, começa a dar glória, o fogo começa a cair, os demônios começam a colocar as mãos no ouvido e começam agora a manifestar-se diante da igreja incendiária. Manifestação demoníaca é símbolo de igualdade, de protesto. Ele está dizendo: para, o teu louvor me incomoda, para, a tua glória me incomoda, tem fogo nesta igreja, eu vou retroceder. Deixa o sétimo ministro entrar em evidência para destronar Satanás dos ministérios, das vidas deste planeta. Satanás te odeia, porque ele, para falar na boca dos seres humanos, eles entram sem permissão e fazem dos homens cavalos. Deus faz do seu povo ovelha de um bom pasto, entregue a um bom pastor. Satanás já está sentenciado, e ele não quer ficar sentenciado para a eternidade sozinho. Ele quer levar muitos. O projeto dele é acabar com a tua família, é enviar ansiedade e depressão, é destruir o que Deus levantou. E tem muitos intelectualizados que não acreditam mais em um cristianismo incendiário. Deus já resolveu. Para que se incomodar com os demônios? Sétimo ministro, levante-se urgentemente e destrone Satanás. Eita glória! A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, o maligno, o homem, o ser da mentira. O que Satanás coloca, competição, um contra o outro ministro, guerrear e lutar. O que Satanás coloca, esfriamento espiritual. O sétimo ministro passando vergonha. Satanás se debatendo dentro da igreja, paralisando os cultos, promovendo uma bagunça. E não se ouve mais a inveja, a discórdia lançada dentro da igreja. É isso que Satanás faz para paralisar o sétimo ministro, o ministro da adoração, e não ser destronado nem do coração e nem dos ministérios. Como vencer Satanás? Reconhecer o pecado, se arrepender e passar a ser um adorador de fato.
Jesus incomodou Satanás. Ergueu o profeta Isaías. E o inimigo ficou arredio, desesperado, porque o profeta, o sétimo ministro, cheio de fogo do céu, começava a dizer, só para provocar: eis que ele vem, eis que ele está chegando, eis que ele salta pelos montes. Satanás botava as mãos na cabeça, porque a sentença que ele ouviu no Éden: vem cá, serpente, tu rastejarás, sobre o chão comerás pó, homem, comerás do suor do teu trabalho. Volta, mulher, para de chorar. No teu ventre eu visitarei no tempo certo, porque da tua semente nascerá um que esmagará Satanás debaixo dos teus pés. O primeiro Adão caiu, mas o último Adão promoverá a reconciliação da humanidade com Deus Pai. Para de chorar, mulher. E o profeta, Deus usa o profeta Isaías para sair incomodando. O sétimo ministro incomoda Satanás. E ele vai dizer lá em Isaías como ele vem. E eis que um filho nos nasceu, uma criança ele nos deu. O filho é de Deus, mas a criança, o ser humano, foi para resgate. E o nome dele será Emmanuel, que significa a junção de mais 3 verbos no hebraico. Em, dentro. Men, homem, barro. El, Deus. Deus dentro do homem. Eis o sétimo ministro. Deus aqui dentro promove um incêndio. E naquele adorador que se coloca de pé, destrona Satanás. Deus dentro do homem. Quando o homem aciona a sua adoração, Deus desce do céu, montado em um querubim, e resolve a peleja e destrona Satanás. E eu quero lançar um desafio. Cientes de que podemos lutar contra as potestades malignas, o desafio é: torne-se um sétimo ministro de fogo de poder, incendiário, e Deus resolverá todas as tuas causas. Deus abençoe a tua vida sempre. Pastora Ana Paula Guedes, São Lourenço da Mata, Pernambuco. Deus te abençoe. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.